Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, nós estamos aqui, sou o professor Aristóteles Menezes Lima, sou de Caxias, somos o idealizador do Instituto Sentidos. Nós estamos hoje para organizar uma mesa redonda, um bate-papo, né, com Cristina Stoll e Luzia, né, uma grande amiga, e através de Luzia que conheci Cristina. Então, hoje a gente vai falar sobre livros digitais acessíveis, né, de design universal, né, que é uma boa pedida aí para, vamos dizer assim, algo com relação à tecnologia assistiva, né, porque vamos falar em algo que seja bem mais acessível, né, falando em desenho universal. Então, a gente vamos dar assim, dizer assim, o currículo de Cristina, né? Cristina Stoll, que ela está cursando especialização em tecnologia assistiva, né, em California State University, lá nos Estados Unidos. Não sei ler esse restante desse nome aí. Ela é design institucional de cursos online da Tec Assistiva, em São Paulo. Ela trabalha na Tec Assistiva. Se você já fez o curso de JAWS, né, está fazendo o curso de JAWS, então aquele curso lá ele foi desenhado por ela. Desenvolvedora de livros digitais para editoras, né, de Nova York e São Paulo, e é voluntária na Associação Morcegos em Ação Independência para a Sede de Bajara, no Ceará, associação que foi criada idealizada pela nossa grande amiga Ania Pavenzelli, e formada em Ciências Gráficas em Austin Institute of Technology, lá nos Estados Unidos, a Cristina. Então, a Cristina tem uma grande bagagem aí, né? E nós temos a Luzia, grande amiga, parceira de profissão, estamos aí há grande tempo aí na luta. E Luzia, ela é formada em pedagogia, ela fazendo pós-graduação em deficiência visual e está também cursando psicologia, né? É uma grande pesquisadora na área de deficiência visual e autismo. E Luzia, ela está aqui nesse bate-papo para a gente poder falar sobre o EPUB, e ela é uma usuária de livro digital, né? Ela é uma usuária de livro digital, então eu a convidei para poder estar na mesa. Então, e aí, Cristina? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Luzia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Estou Boa aqui tarde, só. Ari, Cristina, tudo bem? Eu estou Tudo aqui. tranquilo, né? Estamos tudo aqui jóia. hoje, graças a Deus, que a internet Tudo deu tranquilo. certo hoje. É. Então, para quem ainda não sabe, vamos dizer assim, nós, do Instituto Sentidos, nós estamos promovendo um curso, né, um curso de livros digitais acessíveis, e onde Cristina ela vai estar ministrando esse curso. Então, essa mesa redonda é justamente assim, para a gente conhecer o que ela vai falar, quais são as ideias em cima disso, e vamos tratar de outros assuntos. E também você pode estar, você que está nos ouvindo, está nos vendo, você pode também estar fazendo alguma pergunta com relação a livros digitais acessíveis. Ok? Tudo bem, Cristina? Quer falar alguma coisa? Luzia também quer falar alguma coisa? Então, nós temos aí Só uma hora que eu de... também tenho baixa visão, né? É verdade, Luzia tem baixa visão. Eu vou deixar para você falar sobre isso, né? Tudo bem? Luzia, fala alguma coisa, depois a Cristina fala alguma coisa. Pois é, eu coloquei o link à disposição dos meus colegas com baixa visão, porque o livro acessível o livro em formato universal, ele é muito, mas muito acessível para baixa visão. Foi o que me chamou a atenção, foi o que me trouxe para a discussão, e é o que fez eu querer fazer o curso, né? Produzir tanto para mim quanto para os meus alunos. Bacana. Bora lá, Luzia. Bora lá, Cristina. Seguinte, vamos dizer assim, vamos começar. Assim, conheci a Cristina, né, através do WhatsApp,
porque Luziane falou muito bem sobre Cristina, né? Vamos dizer assim, que através do Skype, ela deu bastante orientação para a Luzia para poder construir vamos dizer assim, para poder construir, né, seu livro digital, né, seus materiais. Então, nessa ideia, né, com essa, vamos dizer assim, com essa atitude de Cristina de poder ajudar Luzia através da internet, usando a internet, né, é onde veio a ideia da gente poder estar lançando esse curso, trazendo esse curso para Teresina. Né? Eu sou, lembrando que eu sou de Caxias, mas, né, eu já formei em Teresina, né, trabalho em Teresina, a gente tem uma gama de amigos em Teresina, certo? Então a gente resolveu estar lançando esse curso lá. Pode falar, Cristina. Então, boa tarde. Vocês vão perceber o meu sotaque, porque realmente eu consigo entender tudo, mas ainda tenho um sotaque bem forte. Eu sou dos Estados Unidos, como ele falou, mas eu moro e eu trabalho aqui no Brasil. E foi um prazer de conhecer a Luzia lá em Ceará, a primeira vez, quando eu estava lá trabalhando com os morcegos. E foi depois, eu acho que quase um ano, que ela me falou dessa questão dos livros. Eu achei bem interessante a iniciativa dela para realmente aprender um formato que é novo, que é diferente, mas ela já sabia que era importante para os estudos dela. Então, eu acho que é bem legal que ela quer multiplicar essa ideia lá no Nordeste, lá especificamente no Piauí, porque eu acho que é uma tecnologia. Parece complicado quando você ouviu a palavra EPUB, mas realmente Luzia sabe que realmente não é nada tão complicado não. Não precisa se formar 5 anos para fazer o EPUB, é bem fácil, na verdade. Então, estou animada. Bacana. Então vamos começar, né? Vamos fazer as primeiras perguntas, não é isso? Sim, vamos lá. Para a gente poder... Vamos começar, né? Bacana, né? Mas, primeira coisa, começando tudo assim, do leigo mesmo, a gente ter algumas perguntas. A primeira Cristina, o que é pub? O que é pub? Tá, então, EPUB é um acrônimo, sabe? Então, parecido com a maioria dos formatos, as letras significam alguma coisa. Então, EPUB em inglês significa Electronic Publication. Electronic Publication. Então, traduzindo para o português seria publicação eletrônico. Então, simplesmente ao que vocês também falam às vezes, que é e-book. É um livro digital. Então, mas especificamente ele é o formato padrão pelo mundo. Então, aqui no Brasil, no mercado, eles já estão usando, mas faz tempo no resto do mundo que todo mundo está usando isso como formato padrão para vender livro digital. Então, se você vai lá para a loja da Saraiva, por exemplo, online, para comprar um e-book, um livro digital, você vai comprar um EPUB, porque é o formato padrão. E o formato dele, como ele é diferente, por exemplo, você pensa, ok, como ele é diferente que PDF, por exemplo. Então, ele é um pouco diferente porque ele tem como mudar o tamanho das letras, o formato da página pela tela que você está usando. Então, para quem já usou PDF, por exemplo, no smartphone, você sabe que a experiência... Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui no meu telefone, que você sabe que a experiência de PDF não é sempre muito bom, né? Por exemplo, Luizia falou isso para mim, que ela escaneia as páginas do livro dela, mas ainda ela precisa fazer aquele negócio de tentar ampliar no telefone
ou ampliar nas páginas, né, Luizia? Do PDF. Tá me ouvindo, Luzia? Tudo bem? Vamos ver. Luzia? Estou ouvindo você agora, voltou. Então, por exemplo... Voltou aqui. Então, uma das coisas que você percebeu, por exemplo, que aqui no meu telefone eu tenho um PDF. Ela é bem pequeno, as letras são bem pequenas, né? Então, apesar de eu tô usando aqui no meu telefone, que a maioria das pessoas gostam de usar, ler os documentos no telefone ou livro, mas aqui é bem pequeno. E se eu preciso ler as letras, qualquer, não só uma pessoa com baixa visão, qualquer pessoa, você precisa ampliar, ler, e a experiência não é muito boa, porque ele não muda pelo tamanho da tela. Isso é uma coisa bem diferente sobre o EPUB. Então, o EPUB é bem diferente nessa forma. Por exemplo, aqui eu estou olhando um PDF, mas eu vou lá para o meu... Estou usando o Google Playbooks aqui para abrir um EPUB do mesmo livro. Esse livro aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo mudar o tamanho do texto e ele é responsivo a tela. Então, ele muda o layout por causa do tamanho da tela. Então, isso é uma coisa bem diferente sobre EPUB que não existe, por exemplo, um PDF. Tá? Então, ele muda o próprio layout, depende da tela que você tem. E isso, só esse fato, ele é bem mais acessível, é bem mais fácil usar no celular, usar no computador. Então, deixa muito fácil a leitura no... você consegue ler um ambiente se você quiser, ambiente digital. Luzia. Luzia, como é que você... Tá me ouvindo, Luzia? Como é que você fazia antigamente, antes de conhecer o EPUB? Como é que você transportava os seus livros? Como era que você fazia? Tinha que escanear, né, digitalizar o livro, colocar no cartão de memória ou na memória interna do celular e usar aquele método que a Cristina mostrou. Ampliar pela tela do celular mesmo. Assim. Muito ruim de ler, porque quando você amplia pelo modo comum, você perde o foco da tela, então você vai ler parte por parte, você perde a frase, às vezes só dá para ver uma palavra por tela, tem que ficar deslizando a tela o tempo todo, de um lado para o outro, e além de dar muito trabalho, é muito cansativo. Tem alguns recursos de acessibilidade no Android, mas ainda assim, para baixa visão é muito difícil, mais fácil você conseguir colocar um leitor de tela, e aí você perde o contato com a escrita, né, com a escrita das palavras, do que você conseguir ler em ampliado, o PDF em ampliado. Ok. Eu sei que depois que eu aprendi a fazer um EPUBzinho rudimentar com a Cristina, assim, porque ela me deu uma aula rápida, não é difícil, como ela fala, ela me deu uma aula só do básico mesmo. Eu não uso mais PDF. Eu só uso o EPUB agora. E Então aí você ainda dá a usa possibilidade de eu ouvir. Você, no caso, aí eu abro pelo Google Play. Utilizando o tablet, não é isso? Aí acabou o peso. Acabou o peso na mochila, porque uma folha ampliada, ela vai para 5, 6 páginas. Acabou comprar toner de 3 em 3 meses, comprar toner para impressora, porque eu já estava usando impressora laser. A minha fonte é 26, acabou isso também. Acabou a dependência da lupa eletrônica, que às vezes eu queria ler na biblioteca ou não podia. Posso ler na fila, que era um sonho que eu tinha. Eu queria ler na fila igual todo mundo. Agora eu posso. Agora eu vou ao banco, vou para o consultório, levo meu tablet e posso ler todas as minhas apostilas, meus livros, posso ler tudo. Bacana.
bem mais acessível, né? Então aí, Cristina, a gente sabe que na PNLD, que é a questão do Programa do Nacional do Livro Didático, o governo federal ele forneceu às escolas vários livros acessíveis. No caso, são livros no formato DAISY. Sim. Né? E que o PNLD de 2018 ele já vai trocar o DAISY por EPUB, né? EPUB 3. Né? Então, Cristina, como você pode explicar o que seria esse DAISY? O que é o DAISY? Sim, então, para quem não conhece o DAISY, DAISY é um livro, já tem esse formato, já faz 20 anos, mais que 20 anos. E esse formato, ela é bem legal, ela é o formato que realmente foi desenvolvido para a pessoa com deficiência visual. Porque, na verdade, a ideia ele é um tipo, o que a gente fala em inglês que é um talking book, que seria livro falado. Então, ele foi bem importante na época que não existia o celular que consegue, por exemplo, o leitor de tela que usa esse text-to-speech, que ela consegue ler como o jeito que a Luzia está falando, ela consegue ler até isso na hora. Isso não existia. Então, 20 anos atrás, o DAISY foi muito importante porque realmente foi um livro inteligente, um livro digital e inteligente para cego e mesmo assim para a pessoa com baixa visão. Mas hoje em dia, com essa ideia de EPUB, o Brasil percebeu, porque na verdade nos Estados Unidos esse formato foi bem forte, mesmo assim no Brasil, esse formato de DAISY. Mas basicamente um ano atrás, 2 anos atrás, esses dois grupos que criaram EPUB e DAISY, eles se juntaram. A gente vai falar mais pra frente porque isso aconteceu. Mas só para quem não conhece DAISY, eu vou mostrar rapidinho na minha tela como é a aparência de DAISY, tá? Então, eu acho que a Ari e Luzia, você não vai ver isso na minha tela, mas eu vou descrever o que eu estou mostrando. Então, aqui eu abri uma tela aqui com uma imagem aqui do DD Reader. DD Reader é um leitor de EPUB bem forte aqui no Brasil, que é da Dorina. Então, o usuário, DD Reader é para ele chegar para ler livro em DAISY. E ele tem como, ele não precisa leitor de tela, ele consegue tocar o livro mesmo, usando, normalmente ele tem tipo um tocador com vários botões, e ele consegue tocar o áudio do livro dentro desse leitor, que é DD Reader. Então, o formato é bem, como eu falei, foi bem projetado para cego, para pessoa com deficiência visual. E durante esses últimos 20 anos foi muito importante. E aqui no Brasil, as editoras produziram muito, a própria Dorina criou muito. Então, mas a ideia, o formato dele, como eu falei, ele realmente é um formato para pessoa com deficiência visual. Então, tem a parte do áudio. Também, até mais importante, na verdade, é a parte da descrição das imagens. Então, o DAISY, ele tem regras bem fortes sobre que as imagens no livro precisam ter descrições. Então, por exemplo, aqui na minha tela tem uma visualização de uma imagem de um livro de geografia e embaixo dessa imagem tem a descrição dessa imagem. Então, todos os livros, tem mais um snapshot aqui, estou mostrando aqui na minha tela, de novo, o DD Reader, mostrando um livro, uma outra parte de livro didático, livro de geografia, com imagem e embaixo a descrição de imagem. Não é legenda, é descrição de imagem. Então, aqui está falando a imagem em pé na página dupla sobre a superfície terrestre, vemos 2 olhos verdes. Então, descreve realmente a imagem. Então, isso é só para quem não conhece o DAISY, ele tem essa cara dentro do DD Reader, que é como eu falei, o leitor mais forte aqui no Brasil.
Então, é um formato bem importante no Brasil, mas já está mudando bastante. Ok, Cristina. Cristina, você estava mostrando a tela? Sim, para vocês, eu vou descrever, eu vou mostrar, mas porque vocês só vendo o meu vídeo, não estão vendo a minha tela. Certo. Mas os Ok. outros que estão ao vivo Ok. estão vendo minha tela. Mas eu vou fazer a descrição da minha tela. Mas agora eu não estou mostrando mais, agora eu voltei. Oh, tudo bem, tá certo. Tranquilo. Pois vamos agora. Então, eu acredito que tenham entendido o que é um DAISY, né? Você, no caso, você demonstrou, né, usando o Dorina Reader, né? DD Reader. Uhum. O governo federal ele tem um DD Reader, no caso. O governo federal ele tem um aplicativo também, um software que lê também, né, livros em formato DAISY, que é o MacDAISY, né? Sim. O MacDAISY. Criado lá no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Sim. Então, a gente vai para a próxima pergunta, né, que é a questão de como eles são diferentes que um PDF. Quer dizer, por que eles são diferentes de um PDF? Né? Vamos dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, o que a gente pode estar vendo com relação a isso? Que diferença é essa entre um EPUB, um DAISY e um PDF? Então, seria as coisas, acho que 3 coisas mais importantes seria, o primeiro seria o layout. Então, como eu mostrei no meu celular com o EPUB, o próprio PDF, o layout é fixo, a página. Então, ele não tem como mudar pela tela, ele não muda. Mas o próprio EPUB e até o DAISY também, eles conseguem mudar o texto, o layout, depende da tela onde você está visualizando as informações. Então, primeiro seria o layout. O segundo seria o fato que, também sobre o layout, que vamos pensar um PDF de um livro didático. Normalmente, o PDF de um livro didático tem um monte de coisas. Você tem, tipo, aquelas caixas, você tem imagens, você tem colunas, tem várias coisas. Nem é, tipo, um livro só de texto. Livro didático, normalmente, é bem complexo. Então, PDF tem todos esses elementos. Então, o livro EPUB e livro também, o DAISY, ele é linear. Então, ele tem, tipo, imagem, texto, caixa diferente, título. Ele é mais linear. E isso deixa mais acessível, porque o conteúdo é linear. No PDF, se o PDF não for feito acessível, o leitor de tela não vai saber onde ele precisa ler. Talvez ele vai ler uma parte da coluna, depois ele vai ler aqui embaixo a rodapé, depois ele vai ler aqui em cima. Então, o fluxo de leitura em PDF depende do quem criou, porque hoje em dia todo mundo consegue criar PDF, o que é bem legal, mas ao mesmo tempo para acessibilidade, às vezes ela é bem bagunçada. Provavelmente Luzia sabe disso, trabalhando com PDF, que com o leitor de tela, às vezes ele não lê o que você está esperando. Comparando com o EPUB e DAISY, ele é linear. Então, ele vai ler na ordem certa. É parecido com um site na web, sabe? A maioria, os sites mais limpos. Então, ele vai lendo em uma forma linear. Então, a terceira coisa que é muito importante para a pessoa com deficiência visual é a descrição de imagem. Então, normalmente, PDF... PDF, a maioria das pessoas que estão criando PDF não estão incluindo descrição de imagem. Então, você tem uma imagem, talvez você tenha legenda, que não é descrição de imagem. E então, quando a pessoa vai ler com o leitor de tela, ele não vai saber, só vai falar que é imagem, mas não vai explicar o que é. Mas em EPUB e DAISY é um requisito muito importante. E hoje em dia o EPUB também, se você está criando livro didático ou livro com
a ideia é que ela é acessível, você vai incluir as descrições de imagem. Então, é basicamente essa a diferença, que EPUB, às vezes você tem as regras, mas a maioria dos, PDF, a maioria dos PDFs que as pessoas estão criando não são acessíveis e não são fáceis para, especialmente para o livro didático, por exemplo, para usar um leitor de tela para a pessoa que tem deficiência visual, por exemplo. É certo que, vamos dizer assim, se a gente, em algum editor de texto, tipo Word ou Writer, né, se a gente criar um documento com marcações acessíveis, usando, né, usando o Alt para poder descrever as imagens, né, indexando, né, todos os títulos, vamos dizer assim, e gerando um PDF, ele vai ter um PDF acessível, né, vamos dizer assim, com marcas acessíveis, né, vamos dizer assim, com características acessíveis, no caso. Mas se você gerar esse PDF no próprio editor, no Word ou no Writer, né, agora se você, por exemplo, se você for pegar e, vamos dizer assim, usar alguns programas que gerem, tipo as impressoras em PDF, esses tipos de programas, elas tiram as marcas de acessibilidade, tiram as características de acessibilidade, entendeu? Então tem que ter criterioso, tem que ser muito criterioso, tem que ter muito cuidado. Porque você pode, vamos dizer assim, os editores de texto, eles já vêm, né, um verificador de acessibilidade, se documento ou não, é acessível, né, ou não. É bem interessante essa questão. Né? Então, isso já é uma outra coisa. Ari. Oi. Ari. Oi, Luziana. A diferença para mim do Daisy pro EPUB, né? Na leitura, começa pelo manuseio, né? Porque eu acho o Daisy mais difícil da gente manusear. E tem bem mais comandos quando você está no computador e tem mais comandos também quando você está no tablet ou no smartphone. Uhum. Né? Apesar de ter o tocador da Dorina, só tem esse para Android, se eu não me engano. Eu não conheço outros aqui no Brasil. Ele é cheio de coisinhas que você tem que saber o local da tela para tocar. E as imagens, elas são descritas, não é na imagem, né? Enquanto que no EPUB você tem centenas de tocadores. É muito fácil você mexer, porque eles têm como se fosse um formato universal, você sabe aonde procurar, aonde é que você vai, como que você esteja usando o leitor de telas. E eu não sei fazer Daisy, eu sei fazer é muito fácil de fazer. Para fazer Daisy, eu já fiz uns Daisy. Eu nunca consegui compreender como é que faz. A parte da produção até. Começa ainda na acessibilidade por aí. Que o Daisy tem que esperar o que a Dorina ou o Mac vão produzir. Exatamente. O Daisy você pode produzir também, mas só que você tem que instalar no caso, eu aprendi instalando um suplemento no Word, vamos dizer assim. E lá, depois, aí botava todas as marcas do texto e de lá eu mandava gerar. Né? E não era assim tão simples, vamos dizer assim. Quando a gente estava no CAP para poder produzir 4 livros em formato Daisy, 4 livros didáticos, pensa quase um ano. Nossa. De bastante sofrimento. Mas esse ponto foi... A próxima pergunta, você tem alguma pergunta, Luzia, para a Cristina? Luzia? Não, Luzia ou Cristina? Bora lá, Luzia. Eu só quero... eu acho que ela falou nessa parte. Eu só quero falar um ponto que eu achei interessante que a Luzia falou, o fato que ela achou o EPUB muito flexível para ela usar no smartphone, tudo isso, porque, na verdade,
Faz parte da acessibilidade que o usuário deve ter como escolher se ele quer usar o livro digital no celular ou ele quer usar no computador. Deve ser muito fácil para ele. E também vamos pensar também especialmente pensando nesse problema da internet e como você consegue baixar as coisas. Daisy é bem pesado. É bem pesado. E Pub, em Bem geral, pesado mesmo. é bem pesado, porque ele tem todos os MP3 gravados da parte do livro. Então, por exemplo, o livro de geografia que eu estava mostrando antes, ela é mais que 400 mega, sabe? Ela é grande. Então, eu lembro uma vez, eu estava ajudando um aluno, eu consegui o livro para ele no Ceará. Ele estava estudando lá na EJA, sabe? E ele precisava o livro. E na época da chuva, lá no Ceará, ele não conseguiu baixar o Daisy. Eu tinha que mandar um pendrive para ele ter o acesso ao livro Daisy, porque realmente foi 500 mega para ele baixar na época da chuva, quando a internet está caindo a qualquer momento. Então, pensando em EPUB, nessa questão do peso do arquivo, em geral, ele é bem mais leve, porque ele não tem todos esses MP3, tudo isso, em geral, ele é bem mais leve. Então, dá para baixar no celular, já dá para usar no celular e não ter todo esse problema, que faz parte da acessibilidade, na verdade. Cristina, com relação, porque o Blazer, se eu não me engano, eu poderia colocar a voz gravada em estúdio, vamos dizer assim. O EPUB também pode isso? Pode fazer isso? Tecnicamente você pode. Se você quiser fazer isso para uma parte do livro e sincronizar um áudio gravado, você pode. Você pode fazer isso. Você não precisa para tudo, porque a pessoa pode escolher uma voz própria da telefone, que ele já usa para talkback, qualquer. Mas, sim, tecnicamente, se você quiser gravar um áudio específico e deixa o usuário tocar, o EPUB tem a possibilidade de fazer isso também. E com relação à acessibilidade, no caso, vamos dizer assim, o EPUB, com relação a Libras, né? A Libras, com relação, no caso, vamos dizer assim, o deficiente visual já é uma grande, né? Vamos dizer assim, já é um grande feito, vamos dizer assim, né? Tem a questão do acesso através do leitor de tela, né? E questão. Com relação a Libras e alguma outra deficiência, vamos dizer assim, a gente pode estar acessibilizando esse livro, como é que a gente pode estar fazendo isso dentro do EPUB? Pode dar uma dica, alguma informação com relação a isso? Sim, então na teoria, porque o conteúdo ele é bem mais, porque o conteúdo em si é feito em HTML, então mesmo assim que, por exemplo, tem alguns sites que você consegue conectar aquele HandTalk ou outros mecanismos para converter para Libras ou outro que você quer traduzir, ele é bem aberto para fazer isso, porque é feito em HTML. Então, é possível para você selecionar o texto que você quer converter ou fazer também conectar com outro aplicativo para fazer essa conversão. Então, nesse sentido fica mais aberto para você tirar o conteúdo, copiar, colocar em anotações, fazer tudo isso, ele é bem flexível. Então, eu imagino, por exemplo, se você quer saber, como ficar esse texto em Libras, é muito fácil para você selecionar ou, em uma outra forma, conectar ele com outro aplicativo para ele fazer essa conversão para Libras. Isso seria fazer na hora. Mas também, se você quiser, por exemplo, gravar um vídeo de alguém fazendo a parte do livro em Libras, você pode gravar um vídeo e você pode incluir isso no EPUB. Então, isso é outra coisa que, por exemplo, Daisy não tem, normalmente a pessoa não tem vídeo. Então, mas o EPUB, ele permite vídeo, áudio, qualquer multimídia que você quer, você pode incluir no EPUB. Claro, o arquivo vai ficar mais pesado, porque é vídeo. Mas, sim, é possível incluir vídeo para Libras.
ou deixa o próprio usuário copiar texto para tentar traduzir usando outra tecnologia. Bacana, bacana mesmo. E, Ari? Oi, Aristóteles? diga, Luzia. Sim. Vocês estavam falando ainda agora sobre as diferenças, né? A acessibilidade do EPUB, formato. Eu estava falando que tudo no EPUB é bem mais fácil, acho que tem a ver com o formato universal, né? Até os leitores, a maioria dos leitores, dos tocadores, você acha as mesmas coisas do mesmo lado da tela, que eu acho a parte de mexer no layout. Eu vou sempre à direita em cima, é o primeiro lugar que eu procuro. Então, eu uso basicamente 3 leitores. Eu uso um que eu acho bonito, que eu acho o layout dele, a interface dele muito bonita. E eu uso um porque ele é mais leve, é mais rápido, e eu uso mais o Google Play Livros, né? E aí eu tava, tem a questão que eu não tinha falado antes, né? Eu tinha falado de ler na fila, ler no consultório, só que eu não falei de ler na rede, ler com pouca luz, ler sem luz, né? Ler com a luz apagada, que era uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Mas como professora, eu tenho alguns alunos que... Como professora, eu tenho alguns alunos que, além da baixa visão, da cegueira, eles têm deficiência intelectual, e eu sei que existem as questões de direitos autorais, que a gente não pode mexer muito no livro, mas eu também sei que é preciso priorizar a necessidade do meu aluno. E a possibilidade de eu mexer um pouquinho no livro, de eu fazer um resumo do que eu estou dizendo, nas palavras que o meu aluno entende, achei também uma vantagem muito grande. Porque a experiência que eu tive com o formato DAISY, era sempre o conteúdo integral do livro. E no EPUB, eu fiz uma historinha para uma aluna minha, onde algumas figuras eu tive que tirar, porque elas não eram necessárias para que ela compreendesse o que estava se passando na história. Então, eu pude fazer isso no EPUB eu mesmo. O único livro que eu já produzi para aluno, porque eu ainda não estou totalmente preparada, eu faço os meus. Mas eu acho uma coisa muito interessante. Eu não sei se a Cristina, eu não me lembro, sobre esse formato universal, se todos os tocadores apresentam tudo no mesmo lugar. Então. A gente tem que também, eu acho que é o seguinte, a gente tem que também levar em consideração também a questão da desbralização, né? Porque tem aquela questão da tecnologia com o sistema Braille, né? Se uma vai invadir o campo da outra, vamos dizer, se a tecnologia ela vai influenciar com que o deficiente visual ele deixe de usar o sistema Braille. Porque isso é muito preocupante. Né? Então, eu posso estar dizendo assim, posso estar perguntando para vocês duas, como é que a gente pode estar vendo essa questão, né? Porque, vamos dizer assim, porque a gente sabe que nossas crianças hoje são nativos digitais. Querendo ou não, querendo ou não, elas já nascem com um dispositivo já na mão, já mexendo ali, tudo, entendeu? E também tem, e vamos dizer assim, com a pessoa com deficiência, a gente não vai descartar. Tudo bem? A gente não vai descartar. Então, a gente tem que ver essa questão também. A gente vai usar ou não o professor ele pode usar ou não esse livro digital acessível com essa criança, com a criança lá das séries iniciais do ensino fundamental, ou então tem alguma série, tem algum documento, alguma coisa que diz, alguma norma que diz que a gente só pode usar só a partir do ensino fundamental maior. Tu pode me dizer aí, Luzia e Cristina, vamos dizer aí, o que vocês podem estar nos falando em relação a isso? Então, sobre a questão de se o livro... ele... Não, pode falar, Luzia.
Não. Ok, então. O MEC, ele orienta, ele dá um norteamento, né, que se use após o 5º ano. Porque até o 5º ano a criança está construindo a percepção da palavra escrita, ela está construindo ortografia, ela está construindo habilidades que são muito básicas na construção da escrita dela e da leitura. Então, para os meus meninos cegos, eu ainda não estou usando EPUB porque todos eles estão abaixo da 5ª série, estão abaixo do 5º ano. Essa garota que eu estou usando, ela é baixa visão, a única que eu usei. Inclusive, na minha avaliação, que eu faço a avaliação funcional da visão, quando o aluno chega na sala, o aluno que é baixa visão, eu já incluí na avaliação minha qual é a fonte de EPUB para ele. Porque eu acredito que, ao contrário do DAISY, o EPUB vai pegar, sim, vai ser. O professor pode produzir, é fácil, é mais barato, né? E a criança, principalmente para as crianças que estão no ensino médio, no fundamental maior, os jovens que estão no ensino superior, é absolutamente, em comparação ao DAISY, é absolutamente mais acessível em tudo. Tanto na confecção do livro, né, na produção do livro, quanto no acesso, quanto no uso de recursos. Ao invés de eu levar um mundo de páginas em braille na minha mochila, eu vou levar, na minha mochila para a faculdade, eu vou levar um smartphone ou um tablet. Eu acho mais acessível. Então, não é uma lei, não é uma regra, até porque tem crianças que não conseguem se alfabetizar em braille, elas não conseguem. Mas a orientação é que seja após o 5º ano. Você tem algo Então, a dizer? e pensando na parte do que eu sei pelo menos na parte das editoras que estão tentando e começando a criar isso por causa da lei, na verdade, agora que tem, na verdade, o que pode ser uma possibilidade no futuro, porque eu concordo com essa ideia que, se for possível, o aluno realmente precisa tocar no braille, sabe? Então, mas uma ideia no futuro, por exemplo, imagina se chega realmente um momento que, por exemplo, uma linha braille fica mais acessível em termos de preço para mais escolas, para mais associações ter, por exemplo. O aluno jovem, antes do 5º ano, pode usar o livro digital, mas pode usar, por exemplo, pela uma linha braille. Então, vai ter a toca do braille mesmo. Eu sei que em alguns materiais não funciona se você tem alguns desenhos táteis que você vai precisar. Realmente você precisa braille no papel. Mas pensando na leitura mesmo, pode ser uma ideia no futuro. Então, eu acho que vale a pena para eles fazer a produção desses livros, mesmo assim que é para pessoa jovem, muito nova, mas pensando que talvez no futuro vai mudar, mas pelo menos o que eu sei das editoras hoje em dia, a nova regra que eles estão imaginando por enquanto é criar o arquivo Braille com as normas de diagramação para imprimir em Braille fácil, e também criar o livro digital. Então, eles estão criando os dois. Então, na teoria, o aluno deve ter acesso aos dois, e quem sabe no futuro, se ele tem o livro digital, mas ele consegue usar nas duas formas, com áudio e também com braille, usando uma linha braille. Mas, nesse momento, a gente sabe... Uma linha braille, né? Porque o EPUB você pode usar com uma linha braille. Isso mesmo. Eu já tentei usar a DAISY com a linha braille, por exemplo, e para mim não funcionou. Não era acessível. E eu fiquei bem triste, na verdade. Eu fiquei, como assim? Não é acessível. Como assim? Mas DAISY é acessível, funciona. Então, isso é mais para o futuro, mas pensando na realidade agora, eu acho que ainda vai ter muito braille, mas eu acho que é possível no futuro que a criança vai usar mais o livro digital também. Bacana. Então, bem interessante, né? Estou gostando muito da nossa conversa, né, sobre livros digitais acessíveis. É algo bem importante ser falado, porque muitas pessoas não conhecem, né? Sim. Conhecem um livro
conhece livro digital, vamos dizer assim, às vezes as pessoas ligam livro digital com PDF. Né? Sim. Acredito que a maioria das pessoas pensa dessa forma. Né? Não posso dizer todo mundo, é claro. Mas a gente pode dizer assim, tem vários, né, no caso, os formatos onde, né, existe, vamos dizer, onde tem acessibilidade. A gente pode citar que tem vários dispositivos no mercado, como de empresas, como da Amazon, né, Saraiva. Existem dispositivos que lê e-book, né? E tem e-book nesses formatos, livros digitais nesses formatos, EPUB, tem o Mob, que é da própria Amazon, né? Só que os dispositivos que eles comercializam, eles não são acessíveis, né? Não são acessíveis. Então serve para aquela pessoa que enche, vamos dizer assim, levando para a deficiência. Então, falando de acessibilidade, agora a gente vai tocar um assunto bem que a gente até já falou, né? Até já comentou sobre, que é o tema da nossa mesa, que é a questão de desenho universal. Né? E o que quer dizer design universal? Você perguntado antes, né? Você perguntou, né, Luzia? Verdade. Então, aqui na minha tela, eu vou compartilhar a minha imagem, também eu vou mostrar vocês eu vou mostrar vocês também no meu telefone aqui. Mas eu tenho uma imagem interessante que explica o que é design acessível, o que é design universal, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem que mostra, aqui é design acessível. Aqui na esquerda eu tenho uma imagem de um rapaz usando uma cadeira de rodas, bebendo de uma, como se chama, bebedouro, onde você bebe água, por exemplo, no parque. Isso. Como é? Bebedouro, isso. Bebedoura. E ele está bebendo porque tem a altura que ele precisa. Então, foi feito para ele, é acessível, tá? Então, esse design desse produto, dessa bebedoura, ele é acessível. Mas o que é design universal? Então, na outra tela, no outro lado da tela, eu tenho uma imagem de um bebedoura que tem três saídas. Ele tem, em cima, tem um bebedoura que é para adulto, a pessoa em pé, não está usando cadeira de rodas. E um pouco mais por baixo tem a altura suficiente para uma cadeira de rodas ou criança. E lá embaixo tem a altura suficiente para um cachorro. Então, essa é um bebedouro que funciona para todos. Não é só... claro, é importante que ele é acessível, sabe? Isso é muito importante. Pela lei, pela sociedade, tem que ter acessível. Mas para ter design universal, significa que esse bebedouro não só funciona para a pessoa de cadeira de rodas, ou criança nesse caso. Funciona até para o adulto que não usa cadeira, um adulto que não está usando cadeira de rodas e também cachorro. Então, essa ideia de design universal, a maneira mais fácil é pensar que realmente é design para todos. É design inclusivo. Então, não é só, por exemplo, eu tenho o formato Daisy e o formato Daisy é para um cego. E aí? E a pessoa que tem baixa visão? E a pessoa que tem... como se chama, a pessoa surdo, ou a pessoa com autista, sabe? Ou a pessoa que só gosta de ler livro digital, não gosta de livro impresso. Então, tem vários tipos de usuários. A ideia com design universal, ela não é só feita para um tipo de usuário, ela é feita para todo mundo. E, então, a ideia atrás porque essa ideia de design universal veio originalmente da arquitetura. Então, mas hoje em dia a gente está usando isso em outras formas, não é só para arquitetura, é para outras formas também, o mundo digital. Então, com o livro, a ideia, principalmente com o design universal de EPUB, é que EPUB já estava usada um formato que videntes estavam usando. Então, eles pensaram, por que a gente tem dois formatos? Por que a gente tem Daisy para o cego e EPUB para o resto do mundo? Não faz sentido. A gente deve juntar os melhores pontos dos dois
e criar um livro digital que é realmente para todo mundo. A pessoa que quer ler na rede, a pessoa que quer ler na praia, a pessoa que quer ler no metrô, a pessoa usando cadeira de rodas, sabe? Todos. Então, então a ideia é bem interessante porque não necessariamente veio do nosso mundo, veio originalmente dessa ideia de arquitetura, mas a gente e outros produtos, mas a gente pode aplicar essa ideia para os livros também, livros digitais. Bacana. Então, já respondeu algumas perguntas que eu ia fazer, se o EPUB é mais acessível que o Daisy, você já mostrou que isso, né? Ele é mais acessível que o Daisy, né? O EPUB, ele funciona para qualquer tipo de livro, exatamente, no caso? Qualquer tipo de livro funciona? Sim, sim. Claro, vai ter livros mais complicados, por exemplo, o livro didático é sempre mais complicado, mas as editoras estão hoje em dia começando a usar EPUB para livro didático. Então, ele funciona para aquele romance que só tem texto, mas também ele funciona para um livro didático que é bem mais complexo, normalmente na parte do conteúdo e também a parte do design. Então, realmente, ele não é só para livro didático ou livro simples, ele funciona para todos os tipos de livro. Bacana. Então é muito importante. E a questão da produção? Ou, no caso, o EPUB ou Daisy? Qual é que é mais fácil de produzir? Então, é uma pergunta. EPUB! Ela tá na equipe EPUB, né? Até a Luzia já respondeu essa pergunta anteriormente. Eu botei a mão aqui. Então, na minha opinião, porque eu aprendi como produzir, eu aprendi lá nos Estados Unidos, quando eu estava trabalhando nas editoras, eu estava sempre trabalhando no livro impresso e veio essa ideia de EPUB, livro digital, eu falei, eu quero aprender. Então, eu aprendi sozinho, eu aprendi, comecei a fazer assistir vídeo, ler algumas coisas em inglês, existem muitas coisas em inglês, até hoje em dia existem mais coisas também em português, mas eu comecei a ler, comecei a mexer, a aprender, porque o formato em si, como eu falei, ele é feito de HTML e CSS, então ele usa as mesmas ideias que a gente usa para desenvolver conteúdo na web. Então, essa parte é bem legal para mim, porque se você aprende um pouco sobre EPUB, você já está aprendendo coisas de desenvolver site, porque é a mesma tecnologia. Então, eu acho que, uma certa forma... É a mesma tecnologia, não é alguma coisa especial. Não, é realmente a mesma tecnologia da web. Então, isso é legal porque tem tanto conteúdo sobre como produzir ele, mas Daisy é um pouco mais fechado nesse caso. Eu acho que você tem que ter algumas ferramentas para criar, nem todos eles são gratuitos, sabe? Até, por exemplo, quando você pensa, a própria Dorina, para criar Daisy, a produção de Daisy que eles têm um sistema próprio de que eles criaram com a empresa para criar os Daisies, sabe? Então, e provavelmente investiram nisso. Mas EPUB, a Luzia conseguiu fazer um EPUB na casa dela, com o software dela, não conseguiu entrar em contato com a empresa para criar para ela. É possível para você fazer sozinha. Até hoje em dia, o próprio Google Docs, você tem como exportar como EPUB. Então, hoje em dia tá ficando alguma coisa nem como PDF, sabe? Você vai lá exportar como PDF, hoje em dia é normal. EPUB tá ficando do mesmo jeito. Cada vez mais as ferramentas estão falando, vamos criar uma exportação para EPUB, porque as pessoas estão querendo fazer. Então, eu acho que cada vez mais está ficando mais fácil criar, mexer, porque a tecnologia está bem aberta para o público mexer. Eu acho que ela é um pouco mais, nessa forma, ela é um pouco mais democrata, ou tem a parte da democracia nela, porque é para qualquer produzir. E eu
que fazer uma pergunta também. Cristina, com relação que você disse que fazer um livro didático é mais difícil, né? É mais difícil. Você pode dizer assim, as etapas, você tem que dizer, são as etapas de se fazer um livro didático, vamos dizer assim, eu pego um livro didático, o que eu tenho que fazer primeiro para poder fazer um livro didático, transformar um livro didático num EPUB, num livro digital, vamos dizer assim? Quais são os passos para... eu não entendi a última parte. Quais são os passos para criar um livro didático digital, quer dizer? Isso, é isso. Então, eu pensando para ele ser acessível, porque ele é um pouco mais difícil, eu acho que principalmente ele dá mais trabalho, porque a quantidade de imagens importantes que ele tem. Então, o livro didático, normalmente as pessoas estão aprendendo pelas imagens, em muitos livros didáticos, não só para criança, mas para ensino médio, para tudo. Então, a descrição da imagem é um passo bem trabalhoso, mas bem importante. Não pode deixar um livro sem a descrição de imagem, porque, por exemplo, você está explicando... por exemplo, eu estava recentemente trabalhando para um livro de matemática para criança. E a editora criou o livro didático, cada pergunta tem imagem. Então, se você não descreve a imagem, como a pessoa vai responder a pergunta? Porque a pergunta é em cima tem tudo a ver com a imagem, é sobre a imagem. Então, eu acho que, em geral, na parte de acessibilidade, o livro didático é bem mais trabalhoso porque é a parte visual. Mas o resto, o layout, tem as partes complexas que você precisa organizar, mas nem isso você tem como trabalhar, não é tão trabalhoso. Parte mais trabalhosa é fazer descrição de imagem boa, que o aluno vai ter como responder ou entender tudo usando essa descrição de imagem. Então, essa questão é como na produção de livro digital, do livro em braille, né? Vamos dizer assim. Passa pelaquela etapa, a gente faz aquela análise do livro didático, que imagens são importantes, né, ou não, né, e tem que fazer aquela descrição daquela imagem, né, quais são as imagens que vão ser descritas e tudo, né? E às vezes tem imagens que não importam diante do conteúdo que está sendo abordado, não é verdade? Então tem que fazer uma preparação antes, né? Tem que ter uma análise antes para poder fazer esse livro. E até o Leonardo Silva, né, aqui no Facebook, ele botou aqui que a utilização das linhas Braille é uma alternativa ótima para a leitura. Mas a grande questão são os custos desses equipamentos. É verdade, infelizmente, são algo bastante caros, né? Equipamentos tem muitos equipamentos, tem muitas tecnologias assistivas para deficientes visuais, mas infelizmente o custo é alto, bastante alto, né? Uma linha Braille é mais barata. Você sabe o valor de uma linha Braille mais barata? Em volta depende, aqui no Brasil, por exemplo, um de 40 células, hoje em dia é em volta de 10 mil. Pelo menos. 10 mil? 10 mil. Tipo, de 40 células, por exemplo. Mas maior, que às vezes as pessoas querem maior, querem 80, alguma coisa, é até mais caro. Então, é um investimento grande. Para uma pessoa física, é um investimento muito grande. Talvez para uma escola que realmente vai usar. Por exemplo, aqui em São Paulo, em Campinas, as escolas públicas, eles investiram, porque eles estão começando, querendo fazer isso, gastar menos com a impressão Braille e usa a linha Braille. Mas é um investimento muito grande, porque não é só o equipamento, também a capacitação dos professores. Então, vamos à nossa... Luzia, quer falar alguma coisa, Luzia? Deixa eu fazer uma última pergunta prática, assim, para a Cristina. Quando eu uso o feedback vocal, né, quando eu uso a leitura por som,
eu queria te perguntar, Cristina, se quando ele vai selecionando, o tocador vai selecionando o que a voz está lendo, né? Eu quero saber se quando ele selecionar a figura, a voz vai descrever. Sim, então se tiver descrição de imagem, se tiver aquele texto alt, ele vai falar a descrição do que tem. Mas se ele não tem uma descrição ele não vai falar. Mas sim, vai falar, por exemplo, vai chamar de objeto, né? Sim, exatamente. Então, depende do... minhas que eu não faço a descrição, ela chama... Eu não ouvi, pode falar. Não, as minhas, que eu não sei fazer a descrição ainda, ele chama de objeto. É porque ele não tem descrição ainda, então, mas no momento que você coloca a descrição... Não tem descrição. É parecido com o site, sabe? Quando a pessoa não coloca a descrição, ela só fala que tem imagem, mas não fala o que é. Então, é a mesma coisa. Alguém precisa escrever a descrição, incluir dentro do arquivo. Certo. E, Cristina, uma última pergunta também, né? Vamos dizer assim, para a gente poder estar encerrando. Já está com uma hora de mesa redonda, né? A gente já conversou com tanta coisa. Né? Passa rápido, né? E vem, como se tornar um EPUB acessível? Boa pergunta. Então, seria o passo mais importante incluir a descrição de imagem. Então, tem que ter descrição de imagem, porque vai faltar conteúdo se você não ter. Exatamente o que Luzia falou, que não vai falar nada para o usuário se você não incluir a descrição de imagem. Então, principalmente a descrição de imagem. Também você tem que usar HTML na forma que você deve ter, por exemplo, os títulos. Os títulos devem identificar quais são os textos com títulos. Você tem que incluir um sumário com a própria hierarquia. E também, deixa eu pensar, tem mais alguma coisa, estou esquecendo agora. Também você tem que organizar o conteúdo no fluxo que o usuário vai ler. A linearização precisa ser feito em uma forma acessível, não só depende da parte visual. Então é basicamente isso, mas a parte mais trabalhosa na produção realmente é a inclusão das descrições de imagem. E além disso, usar EPUB 3. É só isso. Certo. Então aí, né, para quem ainda não tem conhecimento, né, a gente está querendo trazer a Cristina, a Teresina, para poder realizar esse curso, para estar conosco, para estar ministrando esse curso, como fazer uma pub acessível, né, uma pub de design universal. Então, vamos estar... As inscrições já estão abertas, as matrículas, as inscrições no site do Instituto, www.insentidos.com.br. Lá, quando você abre o site, você tem lá um banner sobre o curso, você pode ir lá e clicar em mais informações. E nós estamos assim com a promoção de deixar o curso num valor só e pode dividir ainda em 3 vezes sem juros no cartão de crédito. Se você for ainda pagar em boleto bancário, você ainda tem um desconto, o curso ainda fica mais barato para você. Então, acredito que você é um curso que é presencial e à distância, né? A maioria da carga horária dele ele é presencial, né? Acontece em Teresina e 20 horas, é um curso de 60 horas, e 20 horas será à distância usando o Google Classroom, que é o chamado Google Sala de Aula. Então, acredito que é uma grande oportunidade, porque, vamos dizer assim, quem trabalha em sala de recursos multifuncionais é muito importante, quem trabalha nos IFES, né, nos institutos federais, que trabalha nos NAPs, né, que são os núcleos de apoio a
as pessoas com deficiência, quem também trabalha, que é brailista, quem também trabalha em editoras de universidades, né? E que lançam, várias editoras das universidades, elas lançam muito livros em formato digital. E esse livro já saindo no formato digital e acessível, né? Com desenho universal, então já é bastante importante. Né? Então, acredito que esse curso é uma grande oportunidade. Eu vou deixar aqui para a Cristina, para a Luzia, elas estão se despedindo, se despedir e falar mais um pouquinho sobre essa questão do curso, né? Então, eu passo a palavra para vocês. Primeiro a Luzia, depois a Cristina. Claro que eu vou fazer o curso, né? Tenho que fazer, é necessário, como professora e como pessoa com baixa visão. A metodologia da Cristina me ensinando foi assim, uma coisa que eu estava descrevendo com a Aria de Gari, eu nem entendo como é que a Cristina pega uma pessoa que entende quase nada de informática e coloca para fazer um EPUB. E eu consegui fazer, imagina eu fazendo o curso, né? Então eu convido, eu queria que meus colegas também fizessem, né? Por mim, irmãos de alunos, familiares que queiram ajudar, porque não é uma coisa que dê tanto trabalho. Eu acho que daria, sim, eu gostaria que o máximo de pessoas próximas com relação a pessoas com deficiência visual fizessem esse curso. Eu agradeço a oportunidade de ter participado da mesa, foi maravilhosa, foi pedagógica, foi bem, como é que se diz? Me dá uma experiência e uma oportunidade de esclarecer mais dúvidas. Mas obrigado a você, né, Ari, pelo convite, e a Cristina pela paciência. Eu que agradeço pela paciência para mim falar em português, tentar explicar as coisas, porque realmente o conteúdo é muito fácil para mim em inglês, mas para falar tudo isso em português eu preciso um público-alvo com muita paciência, então eu agradeço. Eu estou muito animada para dar esse curso. Alguma das coisas que desde o ano passado que eu vi que essa mudança já está rolando no Brasil. Eu quero ver as professores, educadores, as pessoas criando conteúdo para entender mais sobre EPUB e perceber que não é alguma coisa difícil produzir, sabe? Eles não precisam ter medo de produzir, de usar com usuários, de mexer, porque realmente a ideia é assim, para todo mundo mexer, entender e multiplicar para o outro. Então, eu espero que tudo vai dar certo, a gente vai fazer o curso e vai ser, eu acho que, bem importante para todo mundo, inclusive eu. Então, obrigada pela presença aqui no live. Foi nossa primeira experiência com live também, espero que deu certo, mas... Verdade. Querida. Então, uma pergunta. Por exemplo, deficiente visual, tanto baixa visão, pode fazer, e quem segue também pode fazer o curso, né? Sim. Verdade, o que precisa, quais são os pré-requisitos para esse deficiente visual poder fazer esse curso? Seria importante para ele ter uma experiência boa, já tem experiência boa com, por exemplo, o leitor de tela, por exemplo, NVDA, e também o smartphone dele, usando o TalkBack, por exemplo. Se ele já está usando esses recursos, eu acho que dá para fazer o curso, porque eu vou deixar o conteúdo bem acessível, eu vou deixar didático bem acessível, mas para ele mexer na produção, vai ser só importante que ele tenha como usar NVDA, por exemplo, independentemente, e essa é a parte mais importante, que ele sabe usar o leitor de tela dele. Beleza, então nós estamos aí, você que é deficiente visual, né, de Teresina ou de algum outro local, de outra região, e queira fazer esse curso, né, esse curso ele tem vagas limitadas,
né, tem vagas limitadas, nós vamos mostrar só uma turma mesmo, em Teresina. Então, se você tem desejo, né, de conhecer mais sobre acessibilidade em livros, né, então nós convidamos você a estarmos conosco em janeiro. Né? Então, nós acompanhamos a promoção no site do valor do curso. Ele está em 3 vezes só até janeiro, se não me engano, até o dia 10 de janeiro. Então, você acessa o site, mais uma vez, www.sentidos.com.br. Os Sentidos foi idealizado por mim. Há muito tempo que eu tenho um sonho de poder construir uma empresa, né, que pudesse estar trazendo para a minha região, né, que eu sou de Caxias, mais cursos na área de deficiência visual, né, e a gente na área de acessibilidade. E, vamos dizer assim, é um sonho que está se concretizando. Né? Então, nós estamos com vários projetos, né, cursos presenciais e também estamos realizando cursos à distância. Né? Então, seja nosso parceiro. Se você tem alguma ideia e que está compartilhando conosco, nós estamos aqui para poder lhe ouvir, ok? Então, um abração a todos. Curta a página do Instituto, né? Bota lá facebook.com/insentidos. Também nós temos nosso Instagram, também, Instituto Sentidos, né? E tem o meu Instagram pessoal, que é professor Aristóteles _ e Sentidos. Também nós temos, né, nossas redes sociais, né, onde a gente está divulgando nossas ações. Ok? Então, em 2018 nós temos aí grandes novidades, né, onde nós vamos estar aí tentando trazer coisas boas para o nosso público, tá? Então, um abração, agradeço a Cristina, agradeço a Luzia por acreditar, né, nessa mesa redonda, apesar da internet não ser tão desfavorável, não tão favorável, né, mas a gente conseguiu, né? Então, um abração e que nós possamos conseguir alunos para a gente poder realizar realizar esse curso, né? Então, se você pegou alguma informação, entre no site e lá tem todos os nossos contatos e você pode estar nos contactando, a gente pode estar passando informação. Luzia também é uma das nossas agentes e pode estar também dando informações sobre o curso, ok? Um abraço a todos, que Jesus abençoe, que Deus abençoe, né? E que todos possam ter uma boa semana. Espero que tenham gostado da live, tá? Tá? Instituto Sentidos.